Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Está feliz, irmão? Está feliz? Diz amém. Está feliz? Diga glória a Deus. Irmãos, estou muito feliz. Já tem um tempinho que não vemos, porque o meu milagre chegou, irmãos. Não. Você não entendeu, não, vou repetir. Meu milagre chegou, irmãos. E graças a Deus estamos ali no tempinho de adaptação. Tem sido tudo uma bênção, para honra e glória do nome do Senhor. Já ela vai estar aqui correndo aqui, né? E já eu creio que Deus tem preparado o tempo certo. E aprova Deus nós já estarmos aqui de volta para falar do amor dele. Você crê que Deus tem uma palavra para falar com você aqui hoje? Diz amém. Abra sua Bíblia. Números, capítulo 11. A partir do verso 4. Números, capítulo 11, a partir do verso 4. Isso. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber. Diga a presença. A doce presença do vem sobre nós, enchendo. Só quem veio adorar, diga: te adoraremos. Vai. Por tua presença aqui, Ele renovará os nossos. Louvado seja o Senhor. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Pergunta para o teu irmão do lado: está sentindo a presença de Deus aqui já? Isso, pergunta: está sentindo a presença de Deus? Isso, aleluia. Os irmãos acharam? Número capítulo 11, versículo 4, amém? Quem não achou, pode olhar para o telão. A minha versão é um pouco diferente, mas os irmãos acompanham. Do versículo 4 até o versículo 9. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socava num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento, à noite também caía o maná. Diga: também caía o maná. Irmãos, estamos diante de uma palavra, creio eu que bastante conhecida. E se você não conhece, eu queria te dar uma introdução. Nesse texto, nós estamos falando do povo de Israel, do povo escolhido, que estava vivendo no Egito.
O povo estava vivendo onde? Quero ver que se você está comigo e entendendo. O povo vivia no Egito. Por que o povo estava vivendo no Egito? Porque estava cativo, fazia-se 400 anos. Quantos anos? 400 anos. O povo estava cativo no Egito. Todo mundo sabe a história, se você não tiver, eu vou tirar essa introdução. O povo vai para o Egito por causa de José. Lembra da história? José vira governador, José está no Egito, e agora, José no Egito, o povo hebreu dando a crescer. E cresce, e cresce, e cresce, se torna muito numeroso. E por ele estar muito numeroso, começa a despertar a ira do faraó, até porque o faraó da época de José, gostava do povo. Só que agora esse faraó, depois de alguns anos, já é outro faraó. E ele já não vai muito com a cara desse povo que cresce e está no meio deles, E por isso, ele começa a botar esse povo hebreu como escravo. E esse povo agora não tem mais direitos, mas ele tem que trabalhar. Esse povo agora vive cativo. E como já falei, o povo está cativo há 400 anos. E Deus, vendo toda essa situação, vendo toda a luta do povo, Deus manda um libertador. O libertador, Deus separou desde o seu nascimento para ser o libertador do povo hebreu. O nome dele é Moisés. Qual é o nome dele? Moisés vem para livrar o povo. Moisés vem agora para livrar o povo do Egito. Eu estou falando então de um povo que estava sofrendo, um povo que estava chorando, um povo que estava amargurado e escravo, nas mãos de Faraó e nas mãos do Egito. Só que Deus agora envia Moisés com socorro para livrar da escravidão. Já quero abrir um parênteses, não é ainda que eu quero falar, mas eu quero abrir um parênteses que Deus mandou, então eu vou falar. Não importa a situação que você está vivendo, não importa quanto tempo você está vivendo assim, Deus está enviando um libertador para poder te tirar do tempo de escravidão. Duas pessoas entenderam, então eu repito. Não importa quanto tempo você tem vivido preso, não importa onde você está preso, não importa se seu marido está preso, não importa se teu filho está preso, Deus hoje manda um libertador para poder livrar da escravidão. Isso, beleza. Então eu estou falando desse povo, um povo que sofria 400 anos, só que Deus envia Moisés. Você conhece bem a história. Quando Moisés, ele agora está indo de frente, vou passar tudo de Moisés. Outro dia a gente fala sobre Moisés. Só que Moisés consegue agora, depois das pragas do Egito, depois de um monte de sinais que Deus fez, depois de um monte de coisa que Moisés viveu, agora, presbítero Cosme, Moisés consegue tirar o povo. Eu imagino um povo que estava vivendo um cativo e só ouvia falar das maravilhas do Senhor. Um povo que estava vivendo escravo, mas ele ouvia falar o que Deus tinha feito, Sérgio. Um povo que estava vivendo, apanhando, mas ele começou a ouvir, ele sabia de histórias, do Deus dos exércitos, do Deus que já tinha feito tantas outras coisas, num Deus que criou a terra e o mar, um Deus que disse haja luz e houve luz, num Deus que disse haja e tudo aconteceu e veio aparecendo, num Deus que criou os seres viventes, num Deus que criou Adão, num Deus que criou Abraão, Isaac e Jacó. Eu fico pensando como o povo entendia estar nessa situação, uma situação de escravidão. Só que agora Deus envia Moisés. Moisés chega para libertar o povo, e um dos maiores sinais, todo mundo conhece isso, de repente você já leu na Bíblia, de repente você já viu na televisão, de repente você já viu um quadro, seja o que for, mas Moisés está guiando um grande povo,
em direção à terra prometida, e de repente ele está de frente do mar vermelho, e simplesmente Deus fala com ele: pega esse cajado que você tem na mão, toca no mar, e o mar se abre de um lado para o outro. Eu fico tentando imaginar um povo que vivia na escravidão, um povo que vivia apanhando, agora está no meio do deserto, ou melhor, está de frente para o mar vermelho, onde não tem mais solução. Só que Deus do alto manda uma provisão. A provisão é o cajado, que ele põe no mar vermelho, e o mar se abre de um lado para o outro. Aquilo que estava na frente impedindo o povo de passar, agora não impede mais, porque o povo passa com os pés enxutos. Então eu não sei o que te impede de passar, eu não sei que tipo de mar que está na tua frente, mas eu sei de alguma coisa: o Deus dos exércitos manda tocar no mar, e ele se abre de um lado para o outro, e você não se molha. Esse é o povo, um povo que viu o mar se abrir, um povo que passou pelo mar, sem se molhar, e depois que passa todo mundo, quando o exército de Faraó vem, o mar se fecha. Você sabe dessa história, você conhece essa história. A introdução é simplesmente para você entender que eu estou falando de um povo que viu milagre. Eu estou falando de um povo que viu, de novo, de um povo que viu milagre. Um povo que viu a mão de Deus o tempo inteiro. E depois, caminhando pelo deserto, tem uma nuvem que o cerca e que guia, e que não deixa o sol escaldante do deserto pegar no povo. É um povo que caminha no meio do deserto, só que as suas sandálias, elas não estragam. As suas roupas, elas não estragam. Porque você pode até estar no meio do deserto, mas o Deus que está contigo, ele providencia tudo. Não, vou repetir. Você pode estar até no meio do deserto, mas o sol quente do deserto não te queima, porque Deus envia uma nuvem para te cobrir em todo o caminho. À noite no deserto fazia frio, e tinha uma coluna de fogo que ia guiando o povo, porque quando ficava frio, a coluna de fogo vinha e trazia calor para o povo. Eu estou falando de um povo que via milagre, eu estou falando de um povo que via. O povo estava com fome. O povo estava com fome. O povo fala com Moisés, Moisés fala com Deus. Deus responde para Moisés, Moisés responde para o povo. O povo tinha fome. Êxodo capítulo 16, depois você vê. O povo estava com fome. Pede uma provisão da parte do Senhor. E Deus envia o maná. Eu não sei se você consegue entender isso. Mas no meio do deserto, o povo olha para a direita, é areia. O povo olha para a esquerda, é areia. O povo olha para frente, areia. Para trás, areia. Aí Deus manda dizer assim: olha para o céu, porque é do céu que vem o maná. Duas pessoas entenderam, então eu vou repetir para você entender. Você está olhando para a direita, você está olhando para a esquerda, você está até olhando para frente, o que é que vai vir na frente? Está olhando até de volta para o teu passado, mas Deus manda te dizer hoje: olha para cima, porque é de cima que eu envio a provisão necessária. Tem pessoas aqui hoje que estão precisando voltar a olhar para cima. Sabe por quê? No meio da caminhada, a gente perde o foco às vezes. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Às vezes a luta é tão grande, o deserto está tão árduo, que a gente começa a olhar para a direita e esquece o alvo. Olha para a esquerda e esquece o alvo. Só que Deus agora manda uma provisão. E como eu amo esse Deus, porque a resposta, cara, de Deus para o povo é: vocês estão com fome? Sim. Êxodo 16, depois você lê. Está com fome? Sim. Então agora é o seguinte: Moisés, manda o povo ir deitar, manda o povo ir dormir. Por quê? Porque no orvalho da noite eu envio a provisão.
O que você quer dizer, pastor? Eu te explico melhor para você da glória. Quer dizer que, enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando ao seu favor, enviando o maná. Ei, não, vou repetir. Enquanto você está descansando, Deus está mandando com o orvalho da manhã um maná de resposta para a sua vida. Enquanto você estava até chorando, só que Deus fala para você hoje: descansa na minha presença, porque eu estou enviando o maná. Enquanto você chorava à noite, pelo amanhecer tem maná para você colher. Tem maná para você, tem maná para você, tem maná para você, tem resposta de Deus para você no meio da noite. Alamanda Gachúria. Eu não sei como tem sido as suas noites, mas Deus manda eu dizer para uma dúzia aqui: olha, tem resposta para você enquanto você dorme. E você fala: mas pastor, eu não estou conseguindo dormir mais. Deus falou que ia fazer, Deus falou que ia enviar, Deus falou que ia me dar resposta. Não tem problema, a partir de hoje dorme, porque enquanto você dorme Ele trabalha. Enquanto você dorme Ele trabalha. Está perdendo noite de sono à toa. Vira para quem está do teu lado, seja profeta. Está perdendo noite de sono à toa. Fala para o teu outro lado também, está perdendo noite de sono à toa. Sabe por quê? Porque Deus já falou. O meu Deus que fala, Ele não dorme. O meu Deus que promete, Ele não mente. Ele não mente. Deus não mente. Se Ele falou que vai acontecer, não importa como, não sei nem quando, mas vai acontecer. Volto para o texto, que eu não quero enfadar ninguém. Nesse exato momento, o povo agora está colhendo maná. Deus fala: colha o maná, coma do maná, só que não guarde para o outro dia, porque a provisão vai vir a cada dia. Todo dia eu envio provisão. Alamando Rebe. Eu sinto a presença de Deus aqui. Todo dia eu vou enviar provisão. Não precisa guardar, não precisa se preocupar, porque no outro dia você vai dormir tranquilo e vai acordar com provisão. Todo dia Deus enviava provisão. Mas você conhece. Nós estamos falando de um povo que é ser humano igual eu e você. E aí a gente começa a pensar: e se não enviar, Aline? E se? E se amanhã Deus esquecer de mim? Não, pastor Martilhão. E se amanhã, pastor Jonathan, Deus não se lembrar que tem que me dar um maná? Aí o povo começa a guardar. É Bíblia, depois você lê lá. Quando o povo guarda, o que acontece? Estraga, porque Deus não mandou guardar. O problema é que você está querendo guardar coisas que não é para você guardar. Ficou difícil de dar glória, eu sei, mas eu vou falar. Porque eu falei com Deus, cara, eu ia voltar, mas eu ia falar tudo que Deus mandasse eu falar. O problema é que a gente quer guardar coisas que Deus não mandou guardar. Deus envia algumas certas provisões. E depois passa e Deus fala: eu vou te enviar outra coisa nova. E você ainda está vivendo naquele passado. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para você. Esquece o passado. Esquece o passado. E nessa introdução já quero te falar o tema da mensagem. O tema da mensagem é: não queira voltar para onde Deus te arrancou. Repita comigo: não queira voltar. Mais forte: não queira voltar para onde Deus te arrancou. Aqui a gente entra no texto que a gente leu. Lemos em Números capítulo 11. Está comigo, amém? Você lembra? Está com a sua Bíblia aberta, amém? Vou fingir que estava, tá? Números 11. Números 11, versículo 4. Desculpa. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles. Eu vou ler a versão que está aqui, ó, no telão. Vem comigo. E o vulgo que estava no meio deles. No meio de quem? No meio de quem? Do povo. Amém ou não amém? Esse vulgo, eu já vou te explicar aqui agora. Esse vulgo, o que é esse vulgo? Na minha Bíblia, explica. Ali está escrito vulgo, algumas podem ter outras, nas outras versões alguma coisa diferente.
O vulgo é estrangeiro. É um bando estrangeiro que está no meio do povo hebreu. Um bando estrangeiro que está no meio do povo hebreu começa a se queixar. Por quê? Porque só tem maná para comer. Começa a reclamar, porque só tem maná para comer agora. Aí, pensa comigo, o povo não tinha nada. Deus agora envia o maná. Só que aí agora com o maná, tem um bando de estrangeiros no meio do povo escolhido que está reclamando. Mas sabe qual é o maior problema? É porque tem gente que está dentro, mas está fora do propósito, que está reclamando e está levando muita gente que estava no propósito. Vou repetir para você entender. Tem gente que estava fora do propósito, só que está dentro do povo com propósito. E quando esse povo fala, ao invés de falar, se cala, por quê? Porque Deus enviou um maná, a gente podia estar sem nada, não. Ele começa a concordar com o povo que está fora do propósito. Deus hoje começa a abrir visão de crente aqui nessa noite. Tem gente que está do teu lado, mas não está no mesmo propósito que você. Vou repetir para alguém entender. Tem gente que está do teu lado, mas não está no mesmo propósito. Não tem a mesma visão. Infelizmente não quer a mesma coisa que você. Mas Deus hoje te dá discernimento para você começar a entender quem é e quem não é. Deus hoje separa quem é de quem não é. Tem provisão do alto? Tem, todo dia. Todo dia de manhã você acorda, tem provisão. Eu vou explicar melhor para você entender. Você não sabe o que vai fazer no dia seguinte para pagar uma conta, mas Deus abre porta e você tem um dinheiro. Você não sabe como é que você vai fazer com a porta de emprego. É o Deus que abre a porta de emprego. Todo dia tem provisão. Só que infelizmente tem um bando de estrangeiro que não era para estar no meio, que está do teu lado fazendo você agir com ingratidão. Mas você fala, pastor, você não sabe a situação que eu estou vivendo. Porque se você soubesse, se você visse o meu armário agora, se você visse como está a situação no meu carro, a minha bicicleta está com o pneu furado. Você não falaria isso se você estivesse na minha pele? Se Deus não tivesse contigo, meu irmão, minha irmã, você não estaria nem vivo hoje. Não reclama pelo que não tem, mas agradece pela vida que você tem. Ei, 3 pessoas entenderam? Eu repito, não reclama pelo que ainda não chegou, mas agradece pelo que chegou até aqui. Porque o primeiro motivo para as pessoas quererem olhar para trás, retroceder, é a ingratidão. Diga, ingratidão. De novo, ingratidão. É difícil falar, eu sei que é. Asaf, no Salmo 77, no seu versículo 11, ele vai dizer: eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. A gente quer olhar para um passado, a gente quer olhar para o Egito, é igual o povo hebreu. Sabe por quê? O povo hebreu agora nesse momento, com a ingratidão que foi colocada no meio deles, eles começam a olhar para o Egito e falam, no Egito eu comia peixe, no Egito tinha carne, mas esquece que podia até comer peixe, mas estava vivendo como escravo. Ei, você esquece que de repente, em alguns anos atrás, você estava com uma condição melhor, estava comendo uma picanha, de repente você estava comendo do melhor, todo dia você comprava uma quentinha, todo dia você estava vivendo uma situação diferente, todo final de semana você comia em um lugar diferente, e agora que está na presença, você não está comendo nada, está comendo arroz, feijão e ovo. Eu prefiro comer pão na presença do que comer carne fora. Vou repetir para você entender. Eu prefiro comer pão e água na presença do que comer carne fora dela. Por quê, pastor? Porque é a presença que me sustenta até aqui. É a presença que me leva onde eu tenho que ir. É a presença que me deixou vivo até hoje.
Eu não sei se você está conseguindo entender o que Deus está falando conosco aqui hoje. Mas precisamos ser mais gratos. Vira para quem está ao teu lado e diga, seja mais grato. De novo, o outro lado, diga, seja mais grato. Primeiro ponto é ingratidão. Segundo ponto é dar ouvido a quem não está no propósito. Esse é o segundo motivo que a gente quer olhar para trás. Segundo ponto é dar ouvido a quem não está no propósito. Já falei isso, mas eu vou repetir isso, pastora Paulo. Vou repetir isso. Porque a gente começa a olhar. Mas e se Deus fizesse na minha vida igual fez na de fulano? Ou alguém, o estrangeiro, vem e fala no teu ouvido. Ué, Deus não vai fazer não? Deus não falou que ia fazer? Deus não falou que ia trazer? Deus não falou que ia levar? Deus não falou que tu ia? Alamando que a seminaragachuia. Deus não falou que ia abrir a porta? Cadê a porta? Deus não falou que ia fazer? Cadê? Aí o problema é que a gente fica sem resposta. O problema é que a gente se abate. Só que quem está fora da presença não consegue ver o que você vê. E aí deixa eu te falar outra coisa para melhorar. Foi cantado aqui, então eu falo, Keren, não tem problema de você não estar vendo, porque Deus falou, tem uma porta aberta. Aí você fala, mas eu não estou vendo. Eu não vivo do que eu vejo, mas eu vivo do que eu creio. Se Ele falou que está aberta, está aberta. Se Ele falou que tem chão, então eu vou pisar, não importa. Se Ele falou que a minha casa está pronta, então eu vou. Eu só quero a chave. Esse glória podia ser melhor, não é para mim não, é para Ele. Se Deus falou que vai acontecer, eu não quero saber quando, eu não quero saber como, eu só quero tomar posse da palavra, porque na hora certa Ele coloca o chão para mim pisar. E o que é que você faz mediante a isso? Eu espero orando, eu espero jejuando, mas vai acontecer do jeito que Ele disse. O maior problema é que a gente se abala no meio do caminho. Aí eu entro no terceiro ponto. O terceiro ponto que te faz olhar para trás, ou querer olhar para trás, é você começar a lembrar de algumas coisas que você vivia, que comparado à sua situação atual, parece que era melhor. Você começa a se lembrar e você fala, eu estou na igreja, eu estou na presença, só que eu estou meio triste. E antigamente eu não ficava triste assim. Irmãozinho fofocou de mim. Irmãzinha falou isso, isso e isso. Caluniaram contra a minha vida, Elisa. Falaram isso, isso e isso. E agora eu não sei o que fazer, eu estou triste. E antigamente eu não estava triste. Não estava triste, mas estava preso no pecado. Não estava triste, mas estava escravo do mundo. Agora você está triste, mas deixa eu te falar um negócio. Você tem um consolador que é Jesus Cristo. Você está triste porque você quer, porque Jesus Cristo, Ele é o seu amigo verdadeiro. O problema é que a gente fica triste com algumas situações porque a gente confia, eu vou falar, a gente confia em quem não é para confiar, a gente fala coisa com quem não é para falar. E Deus está lembrando alguém aqui hoje, fecha a sua boca. Está falando coisa com quem não é para falar. Está abrindo a sua vida para quem não é para abrir. Está chorando com gente que não é para chorar. Mas pastor, eu preciso desabafar. Bíblia. Entra no seu quarto. Fecha a porta do seu quarto e ora. Desabafa para Ele. Ah, mas eu preciso falar com o pastor. Eu preciso contar para o pastor Cláudio. Eu preciso falar com o pastor Martiliano que eu estou vivendo. Não, de repente você não precisa. Você só precisa fechar a porta do seu quarto e orar. Senhor, o Senhor está vendo. O Senhor me justifica. Então, Senhor, por favor, na hora certa, age em meu favor. Estou te ensinando como que vai acontecer as coisas a partir de hoje. Eu não sei como você chegou até aqui, mas eu sei que se você pegar essa palavra, daqui para frente tudo pode mudar. Por que eu estou falando? Não, porque Deus está te dando estratégias. Nesse terceiro ponto, acontece uma coisa muito engraçada. Porque as pessoas ao nosso redor querem colocar coisa na nossa cabeça e nos lembrar que lá atrás poderia ser melhor do que hoje.
Porque de repente hoje você não está tão legal quanto você já esteve. Não tem nada melhor do que a presença do Senhor. Vou repetir. Eu vou falar porque no domingo na ceia a gente canta: não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor. Canta isso, você canta isso, amém ou não amém? Você canta isso, amém ou não amém? Ah, ficou mudo. Só que você vive isso. Vira para quem está do teu lado e fala: cantar é fácil. Viver que é difícil. Tem gente que não quer falar não, né? Eu sei, dói. Mas fala que aí você libera. Fala, cantar é fácil. Fala. Viver que é difícil. Se você não falar, vão achar que é para você, pô. Aí você joga para o outro, né? O hino é bonito, né? Não há nada melhor. A gente adora, quer. Sérgio, a gente levanta a mão aqui, ó. Se você deixar, eu pulo daqui 3 vezes, pulo e volto. Mortal para frente e para trás. Só que será que a gente está vivendo isso? Deus fala no domingo, você fala: não há nada melhor que o meu Deus. Aí chega na segunda, a porta fecha. E agora? Segunda, alguém morre. Torna o luto. E agora? Você cantou no domingo. Eu tive uma experiência com isso, na qual Deus mostrou para mim que Ele era o Deus da minha vida, independentemente de qualquer situação. E uma das coisas que eu aprendi, Gisele, foi que às vezes no meu redor todo mundo pode chorar, mas às vezes eu não posso chorar. Alguns irmãos lembram, estavam na Serafim de Carvalho ainda. Meu avô morreu uma semana. Meu avô, pô. Eu sei que tem gente que não tem tão proximidade com o avô, mas eu tinha com o meu. Eu tinha uma proximidade muito grande, Paulo, com o meu avô. Meu avô morreu numa terça ou numa quarta. Na quinta, meu avô morreu numa quinta. Era culto. Não vinha ao culto, velamos meu avô, enterramos na sexta. No domingo era ceia. No domingo eu vim para a ceia. E aí a primeira coisa que eu falei: eu não quero tocar, eu não quero cantar, eu não quero fazer nada, porque meu avô morreu. Eu estava em luto. Só que foi nos dada uma oportunidade junto com o louvor para cantar. Para cantar o quê? Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Às vezes Deus vai tirar de você, para você entender que não há nada melhor que Ele. Algumas coisas Deus vai afastar, você vai chorar, você vai gemer, vai doer em você, mas você tem que entender: a presença me vale mais, a presença do Senhor me vale mais, a presença do Senhor me vale mais. Eu não sei se você consegue entender isso. Eu não estou te falando que eu sou melhor ou sou pior. Eu estou falando simplesmente que eu entendi. E se você entender hoje, não tem nada melhor do que a presença de Deus na tua vida. Se você entender hoje, você volta para o posicionamento que Deus te quer. Eu precisei perder para entender que tinha coisas que eu deixava de fazer. Eu não conseguia entender que no meu momento de dor, na verdade, eu tinha que entender que a vontade de Deus sempre prevalece na minha vida. O problema que faz a gente olhar para trás é que a gente não consegue entender a vontade de Deus. O tempo é dele. Eu vou falar uma coisa óbvia para você. Você que está passando um deserto, de repente está me olhando e falando assim: pastor, eu sei disso, mas eu precisava ouvir isso. Então eu vou falar. O tempo é dele. O jeito de fazer é dele. Quando e como vai fazer, é ele que faz.
Então qual é o meu papel no meio disso tudo? Espera e confia. Descansa e confia. Mas é difícil? É muito difícil. E o que eu faço então? Espera e confia. Não tem outra solução. Porque Deus não mente. Eu vou repetir isso, eu repeti isso pela terceira vez, eu vou falar. Deus não mente. Deus não mente. 2 pessoas levantaram a mão, então continua até você entender. Deus não mente. Vira para quem está do teu lado, seja profeta mais uma vez, diga: Deus não mente. Isso, fala. Espera ele dar um glória, repete até ele dar um glória, vai. Deus não mente. Fala para ele: Deus não mente. Vê se ele vai dar um glória, se ele entendeu. Entendeu aqui, vai. Deus não mente, entende aí também. Deus não mente, Deus não mente, Deus não mente. Está olhando para trás por que é? Porque Deus não mente. O maior erro do povo foi olhar para trás. Você vai ver que esse povo hebreu, esse povo toda hora ele errava, toda hora ele retrocedia. Se você pegar mais à frente o livro de Juízes, você vai ver quantos líderes o Senhor levantou para poder livrar o povo do cativeiro. Mas quantas vezes eles erraram? Bíblia é o manual do crente, amém ou não amém? Amém ou não amém? Bíblia é o manual do crente, desculpa. E por que a gente não pratica o que está na Bíblia? Vamos aprender com o erro dos outros. Não precisa errar, não. É porque a gente quer errar, Aline. A gente quer errar, Renan. A gente quer errar, quer quebrar. Não preciso quebrar a minha cara para me ver. Não, não quebra não. Olha a Bíblia. O povo olhou para trás. Lembrou das coisas do Egito. No Egito era melhor. No Egito eu tinha. No Egito eu comia carne. Hoje só tem maná. Eu vou falar o último ponto e encerro. Sabe o que o povo começou a fazer? Diga o quê? De novo. Diga o quê? Para dar uma variedade no sabor do maná. Uma variedade. Isso é Bíblia. Isso não sou eu não. Parece que sou eu que às vezes eu falo engraçado, mas não sou eu não. Isso é Bíblia. Suzana, isso é Bíblia. Para dar uma variedade, pegava o maná, começava a socar o maná e fazer bolo com o maná. Aí eu falei: Deus, que é isso? E aí, quando você vai olhar em Êxodo 16, você vai ver que o maná tinha gosto de mel, bolos de mel. E aí quando você lê esse texto de Números capítulo 11, quando você vai ver, quando o povo misturava o maná e fazia um bolo, ele ficava com gosto de azeite. O que isso quer dizer? Deus está te dando o maná pronto. Deus te deu o maná pronto. Deus já te deu a sua resposta pronta hoje. Não, Deus está te dando aquilo que você pediu pronto. O problema é que a gente está querendo inventar alguma coisa para ter alguma coisa sobrenatural. Não, você vai chegar e ele vai estar lá. Não, eu vou repetir. Você vai chegar, teu filho vai estar lá, teu marido vai estar lá, as coisas vai estar no lugar. Não tem como, não precisa, querem, de chegar um anjo do céu, um raio cair lá. Não precisa inventar moda. O que Deus falou que vai fazer, vai fazer. Quando você chegar, já vai estar pronto. Levanta, fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Fala para quem está do teu lado, não inventa. Não, fala de novo, não inventa. Isso, dá a mão para quem está do teu lado aí, por favor, se você é crente de verdade. Isso. A gente está querendo inventar muita coisa. Chega a me dar nervoso, chega a me dar coceira, né? Chega a me dar coceira. Está querendo inventar muita coisa. Só que Deus diz para você hoje: a resposta já está pronta. Você só precisa de uma coisa: não olhar para trás. Você só precisa de uma coisa: não olhar para trás. Eu sei que, como na palavra estava escrito, o bando de estrangeiro estava no meio. Só que a nossa oração agora, você de mão dada, dá a mão a esse crente que está do teu lado, pelo amor de Deus. Dá a mão para não ficar chateado. Dá a mão, isso. Dá a mão. Fecha o olho, não precisa olhar para mim não. Fecha o olho, não precisa nem olhar para esse crente. Fecha o olho. A oração hoje é a oração que vamos fazer.
Deus vai começar a separar esses estrangeiros. Alamando, Rebidagachúria. Pessoas que estão no meio, mas não são do propósito. Pastor Cláudio, Deus falou comigo isso em casa. Pessoas que estão no meio, mas não estão vendo aquilo que Deus falou. Pessoas que estão no meio, parece que é, mas não é. Parece milho, mas é joio. Deus começa a separar hoje. Tem gente até que vai chorar, tem gente até que vai lamentar, mas Deus separa, porque Deus tem uma promessa, porque Deus tem algo para fazer na tua vida, e do jeito que está, com quem está, não vai acontecer. Então Deus começa a separar agora. Isso, alabadagachúria. Isso, eu vou orar. Já fica orando, já fica clamando daí, já clama daí. Isso, Senhor, na tua presença nós estamos. Desde o começo desse culto o Senhor tem falado conosco, que o Senhor é um Deus de milagre, que o Senhor é um Deus de resposta, que o Senhor é um Deus que faz, que o Senhor é um Deus que coloca no lugar. E agora a nossa oração, Senhor, depois dessa palavra ministrada às nossas vidas, Senhor, nós te pedimos, abra os nossos olhos espirituais. Nós te pedimos, Senhor, separa agora, Senhor, os verdadeiros amigos. Separa agora, Senhor, os verdadeiros dos falsos. Senhor, que agora, a partir de agora, toda mentira caia por terra no nome de Jesus. Toda falsidade caia por terra no nome de Jesus. Do estrangeiro fora da visão caia por terra no nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus que quer fazer, o Senhor é um Deus que quer levantar. E Senhor, por mais que no meio desse deserto pareça, Senhor, que não vamos florescer, te adorar no meio do deserto é a melhor opção. Te adorar no meio do deserto é a melhor solução. Então eu te peço, Senhor, mesmo que seja com choro, te adorar o que sustenta esse povo de pé. Te adorar, Senhor, que sustenta esse povo de pé. Então eu te peço, Senhor, discernimento agora. Senhor, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a mente. Alabadagachuri, amandugiacé. Eu não vou